Boa noite. Boa noite. Gostaria de avisar inicialmente que essa live está sendo gravada e estará no IGTV, no Instagram e também no YouTube da Clínica Bacelar. Quem não conseguir assisti-la nesse momento, ou eventualmente ao final dela achar que é importante, né, compartilhar com algum familiar, algum amigo, alguém que se encaixe nas questões que serão discutidas por aqui, por favor, compartilhe. Bom, é um prazer, mais uma vez, né, estar aqui no Boa Noite com a doutora Andréia. Eu fico muito feliz de poder proporcionar, né, esse canal aberto, esse contato com pessoas interessadas nas questões do sono, que são muitas, né? A abrangência do tema sono e qualquer outra especialidade é bem grande. E essa é a finalidade da gente discutir aqui, informar, tirar dúvidas, mitos e verdades sobre algum tema. Também ainda estamos definindo esses horários, né? O horário de 6h30 fica muito cedo para alguns. Alguns pacientes meus pediram para a gente fazer um horário um pouquinho mais tarde, porque eles ainda estão chegando a casa, do trabalho, enfim, ainda estão em trânsito. E aí a gente está se adequando aí para essa possibilidade de fazermos às quintas-feiras, 19h30. Bom, o tema de hoje, né, é um tema bem desafiador para todos nós. Por quê? Porque hoje existem dois problemas de saúde pública. Dormir bem, quer dizer, conseguir dormir voluntariamente e este sono ser de qualidade. E, ao mesmo tempo, a gente se alimentar de uma maneira adequada, com os nutrientes necessários para uma vida saudável, sem ganhar peso, que é um problema hoje de saúde pública também. Então, a gente está com duas questões, né? Hoje eu pensei em trazer aqui para vocês duas questões muito difíceis, que é dormir bem e se alimentar bem. Não estar em privação de sono e não estar sobrepeso. E por que os temas interagem entre si? Porque dormir mal tem uma relação direta com o nosso metabolismo, a nossa necessidade, a nossa vontade por alguns alimentos. E isso gerando, em consequência, uma balança, né, de ingesta e gasto positiva, intermediária, quer dizer, eu me alimento do que eu preciso e não acumulo, ou negativa. Então, para isso, eu também vou convidar o Dr. Rodrigo Mendes, que participou aqui já entrou aqui no nosso Instagram, e a gente conversou dessa possibilidade de conversarmos, inicialmente trocarmos ideias, informações, né, mitos mesmo e verdades para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, e posteriormente, num segundo momento, a gente abrir para as perguntas, olhar as perguntas, as queixas, as dúvidas, e tentarmos sanar essas dúvidas. Quer dizer, por que a gente engorda? Por que a gente ganha peso? Por que é tão difícil perder peso? Né? O que o sono tem a ver com isso? Então, é mais ou menos isso que a gente vai conversar. Eu agora só preciso encontrar aqui o Dr. Rodrigo. Já encontrei ele aqui. Eu acho que eu já fiz o convite. Não sei se ele recebeu lá. Opa! Tudo bom, Rodrigo? Olá, André.
Bom, Tudo estamos com o jóia. doutor Rodrigo Mendes. O doutor Rodrigo ele é formado pelo IED, que é Instituto Estadual Diabetes e Endocrinologia, né? Então, ele tem essa especialidade, né, a endocrinologia, e eu tenho essa especialidade, né, sou neurologista de formação e me especializei em sono. Então, nós vamos aqui tentar fazer essa interface do que a endocrinologia e o sono têm em comum e poder ajudar aqui o grupo das pessoas que estão entrando. E, logicamente, depois esse vídeo estará gravado e a gente consegue, enfim, disseminar, né, as informações que teremos aqui. Eu, inicialmente, vou desativar aqui comentários e as perguntas, mas entendam que assim que a gente discutir os principais conceitos, que vocês entendam os principais conceitos, aí vocês podem tirar dúvidas, ok? Então, Rodrigo, pode se apresentar, né, falar um pouquinho, e aí a gente vai entrando nos temas propriamente ditos. Maravilha. Então, primeiramente, boa noite. Obrigado, Andréia, por esse espaço, por essa oportunidade, pelo convite. Eu acho que são temas, como você falou, muito relevantes, que fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? Tanto a privação do sono quanto o excesso de peso são duas grandes epidemias, né, que têm muita relação, conversam muito entre si. Então, obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Rodrigo Mendes, eu sou endocrinologista. Atualmente eu trabalho integralmente com assistência, mas já tive a oportunidade de trabalhar na área científica de diabetes e obesidade por 8 anos. Então já estudei muito e hoje a minha experiência maior é tratando pessoas, né? Então espero poder contribuir também com as pessoas que estão aqui nos assistindo para a gente trocar e que esse momento seja enriquecedor para todos nós. Maravilha. Então, Rodrigo, da mesma maneira que o sono tem uma necessidade, quer dizer, é um fenômeno vital. E durante a vida, a gente também modifica quantidade de sono e qualidade de sono. Eu queria que você falasse como é essa questão da alimentação adequada, né? Como é essa alimentação adequada durante a vida, nos protegendo até de termos alguma doença endocrinológica ou o próprio ganho de peso. Então, a gente tem, no primeiro momento, né, depois do nascimento, a gente sabe que a recomendação mais apropriada é o seio materno, que tem todos os nutrientes e consegue sustentar do ponto de vista energético, calórico e até do ponto de vista de desenvolvimento neurológico, inclusive, né, fundamental principalmente durante os 6 meses. E ao longo da infância, tem uma dinâmica muito grande, porque você tem um desenvolvimento extremamente dinâmico, né, nesse crescimento da criança, que sai da lactância, né, depois dos 2 anos, e entra na fase pré-escolar e depois escolar. E a recomendação universal é que realmente a gente busque um equilíbrio da alimentação, buscando alimentos mais naturais. Eu sempre oriento meus pacientes que a gente precisa procurar desembalar menos e descascar mais. Então, buscar uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, evitando os processados, os ultraprocessados, os alimentos industrializados. E claro, né, isso faz parte hoje do nosso meio, da nossa cultura, e que isso seja uma exceção, e que essa exceção não vire regra. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, é isso fazendo parte já da vida das nossas crianças, né? Seja na fase pré-escolar, da fase escolar, a obesidade infantil também é uma epidemia, ela também é crescente. E as complicações do excesso de peso também estão aumentando, como alteração dos níveis de colesterol, aumento dos níveis de insulina, o pré-diabetes e o próprio diabetes tipo 2, que era uma realidade antigamente mais da fase adulta, a gente já vê já
nas nossas crianças, nos pré-adolescentes e adolescentes. Então, acho E que a aí, recomendação geral é essa. Rodrigo, parando aqui nessa linha do tempo, né, dos pré-adolescentes e adolescentes, aí a gente, quer dizer, puxando sardinha para o meu lado do sono, é uma grande bandeira que eu e a Associação Brasileira do Sono levantamos quanto a esse horário de despertar dessa faixa etária. Se a gente entende que o sono tem funções essenciais à vida e que esse pré-adolescente e adolescente precisa, em média, de 8 a 10 horas de sono e que ele também tem uma alteração da curva de melatonina, tendo a promoção do sono mais tarde, não porque ele queira ficar nas redes sociais. Isso é um agravante, mas biologicamente há um atraso de sono. Então, ele vai dormir mais tarde, ele precisa de mais tempo de sono e as nossas escolas obrigam essas crianças e adolescentes a estarem em sala de aula 7 horas, 7h30. Então, isso vai de encontro exatamente a essa curva ascendente que você acabou de falar, da obesidade, né, que vem numa crescente dessa fase, né, da infância e da adolescência, e o sono tem uma intercorrência, sabe, uma interação muito importante aí. Esses adolescentes dormindo pouco, dormindo mal, cochilando em sala de aula, e aí, a partir daí, no momento em que ele não faz aquele tempo necessário de sono, a gente sabe das implicações metabólicas e orgânicas que isso vai gerar em médio e longo prazo. Então, eu só queria botar um parêntese aí dessa minha grande revolta e preocupação, né? E a necessidade com as políticas públicas, né? Tudo que a gente fala com educadores, com coordenadores, com os próprios políticos, na necessidade de mudar esse horário escolar para as 8h30 da manhã, coisa que já é regra e já é lei em muitos países. Perfeito. E aí eu, como pai e como endocrinologista, quero também acrescentar, porque na prática eu vivencio isso, né? Meus filhos pegam na escola às 7 horas da manhã, então a gente tem essa dinâmica. Acordam de mau humor, então acho que esse é o primeiro ponto, porque queriam dormir mais, eles até têm hora para ir para a cama, eles vão cedo, mas o sono é interrompido. Então tem a questão do humor, a questão da alimentação, porque o tempo é curto, então eles se alimentam extremamente rápido, eles não mastigam como deveriam, certamente a digestão também não é processada da maneira mais correta, e claro que quando chega na escola, o processamento, principalmente nos primeiros tempos de aula, nas primeiras horas de aula, eles não estão conectados integralmente com aquilo que está acontecendo, né? E isso tanto na prática, né, eu vivenciando, quanto os trabalhos, os artigos, a gente vê essa dinâmica, esse desafio a ser vencido. Ainda é uma realidade muito grande no Brasil. Muito bem colocado. E aí entramos nesse adulto jovem, né? O que está acontecendo com a alimentação do adulto jovem, Rodrigo? A alimentação do adulto jovem, ela tem a questão da acessibilidade, né? iFood, fast food. Hoje ficou muito mais cômodo, prático, as pessoas terem à mão esses alimentos, nem sempre com custo elevado e com uma palatabilidade, com um desejo, né? Tem uma questão da fome afetiva aí também, né? Porque são comidas geralmente gostosas, que desperta essa questão afetiva. Então, isso muitas vezes, o que deveria ser exceção, começa a virar regra na vida dessas pessoas. E a gente tem essa inversão que eu falei logo aqui no início, né? As pessoas acabam descascando menos, desembalando mais, e fica uma alimentação predominantemente artificial, industrializada. E, claro, são geralmente alimentos extremamente calóricos, e que contribuem, certamente, né, é uma das grandes causas
do ganho de peso, do excesso de peso e de complicações relacionadas, né? Alterações metabólicas. E eu acrescento também a questão do sono, porque se a gente pegar essa faixa etária, então eu estou ali 20 a 25 anos. Quem é esse grupo de pessoas? São pessoas que saíram da escola, que estão numa universidade, numa faculdade, às vezes já trabalham para já terem algum ganho, algum sustento, precisam acordar cedo e dormir tarde. Muitas dessas pessoas pegam conduções, né, que hoje, né, a pandemia já é passado aquela história de somente home office, somente escola ou faculdade online. A gente já está vendo trânsito, movimentação, né, as pessoas já voltaram. Normalização. Muitas pessoas já voltaram, né, a essa rotina do presencial. E aí, o que acontece? Atividade física é zero. Eu não tenho tempo para atividade física, né? Eu já passei um pouquinho dessa sua fase, eu já estou com 3 adultos jovens aqui na minha casa, né? Uma com 24, um com 20, outra com 19. Então, esta é a realidade. Pouco tempo para comer, pouco tempo para sentar à mesa e desfrutar e saborear, pouco tempo para degustar, pouco tempo de sono, porque aí tudo bem, diminuiu-se o tempo total de sono, não é mais 10 horas, eu preciso de 8 horas. Quem é o adulto jovem hoje que dorme todas as noites essas 8 horas necessárias? Então, é um outro problema, porque eu tenho trabalho da faculdade para fazer, eu ainda estou estagiando ou trabalhando, eu não tenho tempo de fazer atividade física e eu como na hora que dá. Então, essa é a rotina dessa vida moderna, dessa vida contemporânea, dessa vida competitiva que esses jovens, adultos jovens, estão vivendo. Então, a gente continua nesse contínuo negativo, inadequado, que começou ali na pré-adolescência, e agora, nossa, agora não posso, agora eu tenho faculdade, agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que entregar, e aí cada vez menos os conselhos e as rédeas dos pais funcionam, e a gente só, né? Eles até sabem o que é certo, já aprenderam o que é certo, mas não vivenciam, não podem, ou pelo menos não priorizam certas coisas. E aí, quando chega no final de semana, né, Rodrigo, o que acontece? Muito menos agora na pandemia, mas, poxa, eu sou jovem, eu preciso de lazer, eu preciso encontrar amigos, eu preciso, enfim, me divertir. E aí o sono aí é esquecido mesmo, né? Aí o sono Exatamente. vão lá para a madrugada, alguns compensam, porque eu quero ensinar a vocês que sono perdido é sono perdido, a gente não recupera sono. Nossa, Mas maravilha. a gente pode reequilibrar esse sistema interno. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma noite sem dormir, virei a noite. Eu preciso de 3 outras noites para equilibrar o meu sistema interno. Então, eu estou falando de hormônios, de excreção de substâncias que são produzidas durante o dia, durante a fase de vigília. Então, a gente precisa desse tempo para se reequilibrar. E aí, o final de semana é isso, né? Dormem, não estão com a família, novamente não estão se alimentando no horário adequado, biológico, ou podemos até dizer circadianos, né? A gente tem um sistema interno, que é um sistema de 24 horas, ultradiano, que é um sistema menos de 24 horas, e infradiano, sistema mais do que 24 horas. Então, por exemplo, alimentação. A cada 24 horas eu vou ter fome, e aí o Rodrigo pode falar melhor para a gente o porquê que a gente tem fome em cada momento e por que a gente, às vezes, não educou esse ritmo para entender que agora é a hora de eu ter fome e não naquela outra hora. Fale aí, Rodrigo, um pouquinho. Maravilha.
André, você tocou no assunto, essa questão do sono que não se compensa, né? Queria só tocar aqui num ponto especial, que eu trato muitas crianças com baixa estatura, crianças e pré-adolescentes, né, com baixa estatura, e que tem indicação do hormônio do crescimento. E na anamnese, né, na consulta de retorno, muitas vezes eu pergunto a duração do sono e que horas que eles estão indo para a cama. E principalmente agora na pandemia, a gente viu, né, com essa história do homeschooling, não ter o deslocamento para a escola, ou a aula começa às 10 horas, muitas crianças e adolescentes nos eletrônicos até 2 horas da manhã, inclusive as com baixa estatura em uso do hormônio do crescimento, mas com a ideia, mas ele acorda às 10 horas da manhã. E eu sempre explico muito que o hormônio do crescimento, ele respeita esse ciclo circadiano, né, de sono, vigília também, mas que ele depende não só da duração do sono, mas também da hora que a gente vai dormir, né? O hormônio do crescimento ele é liberado em picos, de 6 a 11 picos, mais ou menos, em 24 horas. E a concentração principal é durante a noite. Só que é durante uma noite que a gente considera normal, que seria entre mais ou menos 22 horas e 6 horas da manhã. Vale E explicar aqui essa questão, né? Que o nosso sono nas 24 horas, na noite, ele não é igual. A primeira metade da noite, a gente tem mais sono profundo. profundo. E na segunda metade da noite, a gente tem mais sono REM, que é aquele sono em que o cérebro trabalha, eu não estou em sono profundo, o cérebro está trabalhando e o meu corpo está paralisado, meu tônus muscular está totalmente relaxado. E o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido durante o N3, durante essa fase profunda do sono. Então, eu preciso dormir e eu preciso dormir profundamente. E nessa janela de sono que o Rodrigo falou, quer dizer, se o meu horário é dormir de 10 às 7, eu vou ter na primeira metade da noite mais sono profundo e na segunda metade mais sono REM. Se eu estou em privação de sono, o nosso cérebro vai botar a gente para sono REM. A gente vai ter um tempo curto entre dormir e atingir o sono REM. Então, isso é muito importante, porque criança, muitas mães nos procuram dizendo assim, meu filho não dorme, eu estou preocupado porque meu filho não dorme. É lógico que a criança tem um sono polifásico e ele acaba dormindo nas 24 horas, vários momentos. E os pais, coitados, só conseguem dormir na fase escura à noite. Só que a criança acorda à noite e o pai acorda à noite. E aí ele refere, bom, meu filho não dorme. Primeira coisa que a gente pergunta, vamos ver a curva de crescimento desta criança. Por quê? Criança que dorme pouco, cresce pouco. Ponto. Então, a gente vendo a curva, o percentil está igualzinho, até mudou de percentil e tal para cima. Então, essa criança, ela não está dormindo mal. Ela, logicamente, tem um sono ainda irregular. A gente precisa ensinar, porque o sono é aprendido. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a dormirem e começarem a concentrar a maior parte do sono na fase escura das 24 horas, né? Nós, seres humanos, temos essa fisiologia. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a isso. E a partir daí o crescimento acontece. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a criança não dorme, se ela dorme mal, se ela tem algum transtorno de sono, se ela não tem uma quantidade de sono profunda adequada, ela não vai crescer adequadamente. Perfeito. Muito bom. E aí, Rodrigo? E aí chegamos no adulto, né? Propriamente dito, né? Já me formei, já estou trabalhando, já tenho uma pretendente, um pretendente, já casei, tenho uma união. E novamente estamos com um problema de sono e de alimentação. Me fale aí dessa outra faixa etária, dos 30 aos 50 anos. Tá. Nas mulheres, acho que vale a pena destacar, porque
tem uma cronologia que é muito bem demarcada, né? Geralmente, depois que as mulheres casam, elas ganham peso. Tem vários trabalhos mostrando isso, e a prática também. A gente vê que a questão da socialização aumenta bastante, até mesmo a questão, algumas não cozinham e aumenta realmente a solicitação de comidas de entrega em domicílio, ou se cozinham, querem agradar o marido, e aí acabam fazendo comidas mais calóricas com frequência, né? E eu acho que vale a pena dizer aqui que não é uma questão de terrorismo alimentar, eu acho que dá para a gente experimentar de tudo, né? Mas com ponderação, com equilíbrio, eu acho que isso é muito importante dizer. Então, as mulheres, depois do casamento, né, nessa fase adulta, e no climatério, né, depois que elas começam com os ovários começam a diminuir a produção de estrogênio, elas começam a esboçar, entrar na menopausa, né, que é a última menstruação, e esse diagnóstico a gente faz retrospectivamente, quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, a gente também vê uma tendência a ganho de peso, uma tendência em torno de meio quilo por ano, e geralmente uma mulher ganha 5 quilos nessa fase do climatério, às vezes mantendo a alimentação e mantendo a atividade física. Mas é claro que a gente está lidando com excesso de peso também como uma epidemia. Mais de 50% da população brasileira hoje está acima do peso. Então, se ela entra nessas duas etapas, né, principalmente no climatério, já acima do peso, já com uma gordura corporal mais elevada e com uma redução de massa magra, que a gente acaba classificando como metabolismo lento, ou com, popularmente as pessoas falam, uma famosa tendência a engordar, ela acaba realmente potencializando esse ganho de peso, né, e ficando mais desafiador o manejo desse excesso de peso, da obesidade nessa fase. E aí muitas pacientes falam, poxa, quando eu tinha meus 20, meus 30 anos, era mais fácil perder peso. E agora realmente é muito mais difícil. E, de fato, existem estratégias, não é impossível, né? Mas é preciso muita disciplina, muito foco, supervisão médica, que é outro desafio que eu vejo muito em relação ao excesso de peso. Quero já aproveitar o gancho para falar que obesidade é doença crônica, complexa, multifatorial. A gente tem fatores genéticos, metabólicos, comportamentais e ambientais que estão envolvidos nessa doença. E muitas vezes o que a gente acaba vendo na prática são as pessoas tentando um autotratamento, seja pela internet, em algumas revistas que recomendam perca 5 quilos em uma semana, em 10 dias. E isso acaba banalizando uma doença que é tão complexa, epidêmica e que traz várias complicações, né? A gente viu muito isso agora na pandemia, o quanto que as pessoas mais obesas, né, os obesos de grau 3, principalmente, que é o grau máximo da obesidade, estavam mais vulneráveis, né, mais suscetíveis a complicarem, né, uma vez contraindo o coronavírus. Então, acho que vale esse alerta também. Exatamente. Então, obesidade é doença. A gente sabe que a gente tem um grande tripé que todos nós temos que o tempo inteiro corrermos atrás, que é dormir bem, nos alimentarmos bem e fazermos atividade física. Gente, fazer atividade física é obrigatório, né? O ser humano não foi feito para ficar sentado 8 horas numa cadeira, né? A nossa ancestralidade já mostra isso. Então, a gente precisa fazer atividade física. Qual? A que a gente conseguir, a que estiver próximo de nós, contando o feriado, final de semana, e um dia na semana. Porque já que eu não fiz, eu não faço. E as pessoas vão se acomodando. E aí, quando a gente fala, não, eu ganhei 1 quilo. No outro ano, ganhei mais 1 quilo. Quando a gente for ver, a gente está 10 quilos acima do peso. E isso é muito mais difícil de perder.
Na pandemia, algumas publicações mostraram que no primeiro semestre da pandemia, né, de março a agosto, a população mundial, não estou falando só do Brasil, não, ganhou em média de 2 a 5 quilos. E por quê? Por alguns motivos. Primeiro, estar em casa. Então, eu estou em casa, eu tenho mais facilidade, mais acesso, principalmente ao snack food, a comida fácil, a comida rápida, a comida calórica, né? A comida Uhum. essa gostosa. O fato da gente ter dormido 2 horas mais tarde fez com que, depois do jantar até a hora de dormir, surgiu um horário aqui para mais uma refeição. Então, a ceia, que às vezes não tinha, porque a gente já estaria dormindo, foi mais uma refeição. A questão do estresse, a gente também não pode separar a saúde mental, que tem uma correlação Perfeito. direta com um sono ruim e com uma alimentação ruim, né? Eu estou desmotivado, eu estou desinteressado, eu estou sem regra, eu estou sem norte, sem foco, sem interesse. Logicamente, o que tiver ali, né? O que for mais rápido, não me interessa, o que tiver tá bom, e aí, logicamente, isso é mais um fator. E o fator medo, ansiedade, preocupação, que todos nós ainda vivemos, foram esses os fatores. E, logicamente, não podemos sair, não podemos fazer exercício físico, não podemos usar as praças, as praias, as ciclovias, que normalmente se utilizavam. Isso tudo também ganhamos mais, comemos mais e exercitamos menos, o Uhum. saldo acaba ficando positivo. E aí, E Rodrigo, o que você pode nos ajudar? Nós já estamos aqui há 30 minutos, eu vou abrir para as perguntas, eu vou abrir aqui os comentários, mas eu queria que você já começasse a falar o como que a gente poderia nos disciplinarmos, quais são as principais dicas, sem ser essas milagrosas que a gente vê, enfim, nessas revistas aí de autoajuda, para que a gente conseguisse perder peso, manter peso, ter esse equilíbrio metabólico que a gente pode explicar o porquê que a gente ganha peso dormindo mal. Quer dizer, existe esse jargão, dormir pouco engorda? É um processo, mas é uma verdade, não é mito isso. Então, eu queria que você nos ajudasse aí, o que a gente pode fazer? vamos lá. Acho que primeiro, falando desse jargão que você acabou de comentar, né? Dormir pouco, então engorda sim, né? E a gente tem algumas justificativas. Primeira delas, né? A gente tem uma alteração hormonal, um aumento da produção da grelina, que é um hormônio que estimula a fome, e a gente tem uma diminuição da produção da leptina, que é um hormônio que estimula a saciedade. Então a gente acaba sentindo mais fome e se saciando menos quando a gente dorme pouco. Além disso, a gente sabe que dormir pouco também estimula, até pelo próprio estresse, um aumento da produção do cortisol, que é um hormônio que faz síntese de gordura no nosso corpo em algumas regiões localizadas. A barriga é uma delas, né, o abdômen. E o cortisol, ele não deixa um outro hormônio chamado insulina atuar plenamente, que a gente chama de, ele antagoniza a ação da insulina. E aí, com o aumento da insulina, a gente tem uma resistência insulínica, isso pode, inclusive, ser um fator de risco para o diabetes tipo 2. Então, eu quero já acrescentar aqui uma outra informação, que dormir pouco pode também contribuir para o surgimento do diabetes tipo 2. É claro que tem outros fatores associados, hereditariedade, doença genética, a própria forma que a pessoa se alimenta, se tem sedentarismo, mas eu acho que é importante dar esse entendimento para valorizar a importância do sono, que é um dos principais pilares, né, do estilo de vida. E aí a gente foge daquele feijão com arroz que ter um peso adequado simplesmente se resume a se alimentar com uma dieta mais hipocalórica, né, com uma quantidade de calorias reduzida e gastar mais para fazer esse balanço matemático ficar mais deficitário e perder peso.
Então, ou seja, a gente já entende que perder peso vai muito além de falar de alimentação e de atividade física, que, claro, são importantíssimos, mas não é só, pessoal. E aí, já entrando na parte de dicas, eu acho que primeiro é super importante, não dá para não voltar. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que obesidade não é uma escolha. O que faz, por exemplo, uma pessoa quando está ansiosa comer e outra simplesmente não sentir fome? Eu já vi vários pacientes em luto que perderam entes queridos agora na pandemia, que na verdade perderam o apetite. Em contrapartida, tem pacientes como foi essa situação que você citou, mais em casa, medo do coronavírus, medo da situação financeira, que acabam canalizando e descontando na comida, né? Na comfort food, é aquele momento ali do prazer momentâneo que abraça. Então, a obesidade tem uma série de alterações hormonais, químicas, que fazem com que o indivíduo se comporte dessa maneira. Então, não é falta de vergonha na cara, como muitas pessoas antigamente tratavam esse assunto, e hoje, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que conduzem dessa forma. O que é escolha é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, ela está acima do peso, ela entende o problema que ela tem e ela vai buscar ajuda, ela não vai ficar tentando se autotratar e se autossabotando, se boicotando. Eu acho que esse entendimento é a base para as pessoas buscarem ajuda, né? Falando de uma alimentação que seja mais estratégica, eu vejo muitas pessoas tendo uma afetividade equivocada também com relação a alguns posicionamentos. Então, muita gente chega no meu consultório falando: minha cervejinha eu não vivo sem, o chocolatinho eu não vivo sem, o meu docinho eu também não vivo sem. Então, acho que é importante a gente separar aqui o que é vício em termos de dependência química e o que é vício de maus hábitos. Existe sim o vício do doce de ser mau hábito, mas a pessoa não vai estar dependente, ou seja, ficar sem aquele doce não vai causar abstinência naquela pessoa, não vai gerar alterações como a cocaína, uma pessoa que é dependente de cocaína, de outras drogas ilícitas, por exemplo, até do álcool, ficaria. Então, acho que eu sempre trabalho isso com os meus pacientes para eles entenderem que aqui entra uma questão de escolha, sobretudo. Né? Se ele entende o problema dele, eu falo, escolha o seu ruim. Né? Ficar sem o que você gosta é ruim, mas ficar sem saúde também é ruim. O que você vai querer escolher nesse momento? Né? Agora, tem realmente alimentos como o álcool, que é muito calórico, e a gente viu o consumo aumentar muito, inclusive na pandemia, né? As pessoas, de alguma forma, se acalentando com a bebida alcoólica, né? Se confortando dessa forma. Para dormir também, usaram para dormir também. E aí eu acho que você pode falar melhor que eu, exatamente, porque acham que a bebida alcoólica vai relaxar, vai dar um sono mais confortável. E no meu conhecimento, não de especialista, mas eu sei que a bebida alcoólica, inclusive o excesso, pode deixar um sono muito mais perturbador e superficial, né? A pessoa não vai conseguir aprofundar. Então, eu trabalho muito essas questões das escolhas e tem um perfil também de pessoas, né, entrando na parte de saúde mental, que se cobra muito. Ou é tudo ou é nada. Ou eu faço integralmente a minha alimentação, ou eu simplesmente enfio o pé na jaca, eu abandono e tem aquela compensação. E eu costumo dizer que o feito é melhor que o perfeito. Se a pessoa sair uma vez ou outra e a exceção não virar a regra, ela sabe o caminho de volta, ela sabe o propósito dela, ela sabe como voltar. Então, toda essa parte comportamental ela faz muita diferença a médio e longo prazo na sustentabilidade da perda de peso. Falando agora das escolhas, né, dos alimentos, que eu acho que muitos querem saber. De fato, as proteínas e as gorduras, elas saciam mais. E as gorduras, a gente está falando aqui das boas gorduras, não daquelas que são as saturadas, né, ou das gorduras trans. Então, a gordura do abacate, por exemplo,
das oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, das amêndoas, são gorduras boas. Agora, vale lembrar que gordura também é calórico. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, mais do que o dobro dessa relação da proteína, que 1 grama tem 4 quilocalorias. Vai saciar, mas numa quantidade menor. E daí a gente já entra num contexto de individualização. Não dá para a gente falar que a dieta, a alimentação para fulano, que deu super certo, então eu vou fazer também. Não é assim. A gente precisa entender uma série de fatores, de estratégias, de objetivos para realmente individualizar. O carboidrato não é um vilão, como muitas pessoas acabam rotulando, né? O carboidrato ele é a nossa principal fonte de energia em condições normais. Mas o carboidrato que é mais saudável é o carboidrato complexo. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de algumas frutas, do arroz integral, do macarrão integral, que vai lentificar a absorção da gordura, do próprio carboidrato, porque você tem a fibra junto. E claro, né, o carboidrato sacia menos. Então, a gente tem que ficar de olho na quantidade. E muitos carboidratos, né, como o cacau, o chocolate, tem o triptofano, que vai dar aquela sensação de bem-estar momentâneo, daquele gostinho de quero mais. E lembrar que o carboidrato do chocolate, por exemplo, ao leite, não tem só o carboidrato, ele tem a gordura. Então, é um tipo de alimento que a gente não pode exagerar. Então, estrategicamente, proteínas, porque aumentam a saciedade e têm um teor calórico menor, as boas gorduras e os carboidratos complexos. E, claro, os carboidratos simples, né, os doces, bolo, tortas, sobremesas em geral, exemplificam, né, esses carboidratos simples, que são digeridos rapidamente, são quebrados rapidamente, caem na nossa corrente sanguínea, a glicose é absorvida rapidamente e estimula o quê? Secreção de insulina. E a insulina é um hormônio que é lipogênico, ela estimula a produção de gordura e, em nível dos rins, também reabsorve sódio quando em grandes concentrações. Por isso que muitas pessoas falam, poxa, quando eu como muito carboidrato eu fico inchada, estufada. Então tem uma explicação fisiológica também para isso, né? Para a qualidade das nossas escolhas. E a gente precisa entender para cada pessoa, para cada objetivo, essas quantidades, né? Essa aqui é uma ideia macro. Eu sou muito perguntado também sobre a questão da bebida alcoólica. Preciso emagrecer. Posso beber ou não? Tudo é uma questão de contexto. O contexto da quantidade de calorias daquele dia, o contexto da quantidade de exercício físico que você vai estar praticando ao longo da sua semana. E, mais uma vez, né, que seja em caráter de exceção e não de regra, porque se isso vira hábito, bebida alcoólica é calórica. A gente geralmente está diante de um metabolismo que já está mais lento. Então, quando entram muitos fatores contra esse emagrecimento, é aquele paciente que chega no consultório e fala, poxa, eu estou fazendo tudo e não estou emagrecendo. O tudo, na verdade, é quase tudo, e quando ele fura uma coisa ou outra, às vezes faz muita diferença no resultado final. Gente, que aula, hein, que a gente está tendo. Olha só, vamos aproveitar isso e colocar em prática, né? A gente viu toda a sequência alimentar, né? O que é mais vantajoso para a gente tentar manter o peso ou até perder peso. Eu queria acrescentar a isso, a essa dieta, a essa escolha, que é muito interessante, porque quando a gente olha um especialista de outra área falando, a gente acaba usando as mesmas questões com a nuance na nossa especialidade, né? Novamente, questões de sono são individuais, né? Cada um vai precisar de um tempo total de sono e vai preferir dormir numa hora diferente do outro. Então, não é uma receita de bolo única que a gente vai utilizar para sono. Mas a gente tem que entender que no momento em que eu me conheço e defino qual é o tempo que eu preciso e qual é o meu melhor horário de dormir,
eu necessariamente, se consigo fazer isso, eu perco peso. Existem trabalhos com camas balanças que definem o peso que você deitou naquela noite e o peso que você despertou. Quer dizer, se você teve esse tempo total de sono adequado, se você passou por todos os estados de sono, se você acordou satisfeito com o seu sono, certamente você perdeu peso aquela noite. Por quê? Porque a engrenagem funcionou, porque o sono fez todas as suas funções acontecerem. Funções anabólicas, funções do metabolismo basal, funções de excreção, funções respiratórias. Quer dizer, a gente perde caloria também na respiração, no batimento cardíaco, quer dizer, funções que continuam acontecendo durante o nosso sono. Mas a gente elimina muitas substâncias que a gente acumulou durante o nosso dia. Então, o que o Rodrigo falou, a questão do tempo total de sono, existe um marco na medicina do sono que são 6 horas. A maioria dos artigos mostra que dormir menos do que 6 horas irá gerar morbimortalidade. O que quer dizer isso? Pelo menos dormir 6 horas, mesmo que 6 horas não seja o meu tempo total ideal, eu já estou me protegendo de condições futuras de eu adoecer. E aí adoecer aonde? Aonde a gente tem o nosso órgão-alvo. Quer dizer, o meu pâncreas já é preguiçoso, o meu coração, a minha coronária, o meu cérebro. Existem vários estudos mostrando insônia e demência, muitos estudos associando dormir mal, dormir pouco ao longo da vida, e isso favorecer perda neuronal. Então, é fato. Diminuir o tempo total de sono aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de derrame, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de obesidade, de depressão, de baixa imunidade. Agora a gente está querendo tanto essas vacinas, vacinar a segunda dose. Se a gente não dormir bem, o nosso sistema imunológico não será capaz de produzir anticorpos suficientes contra aquele antígeno que foi aquela vacina que a gente botou dentro da gente. Então, é fundamental um sono de qualidade. E esse marco, guardem isso, porque isso está em todas as publicações mundiais, meta-análises, publicações com número de pacientes muito grande. Quer dizer, dormir menos do que 6 horas. E a questão do brasileiro, né? Acho que em qualquer especialidade, depois que a gente prescreve, escreve tudo, explica tudo, vem aquela perguntinha: mas eu posso beber? Vem sempre a perguntinha: posso beber? É lógico que beber, da mesma maneira que o alimento, né, tem o gosto, o cheiro, o visual, tudo, o álcool lembra o quê? Lazer, prazer, relaxamento, diminuição daquela carga de problemas, daqueles pensamentos intrusos. É um fato. Mas isso não é a regra. A gente não pode viver 2 doses acima ou muitas doses acima. Isso tem que ser dosado, até com medicações, né? Medicações controladas. Quer dizer, na neurologia, por exemplo, são raros os remédios que eu não precise fazer receita controlada para aquele indivíduo comprar aquela medicação. E aí, logicamente, existem interações medicamentosas, então a gente vai ali falar para aquele paciente: olha, beba neste dia, beba esta dose, beba com um intervalo tal desta outra medicação, até porque você cercear também momentos de prazer em momentos tão difíceis, né? A gente fica ali entre a cruz e a espada. E a gente tem que se colocar na posição daquele indivíduo que está ali sofrendo, que está ali lutando contra até uma aparência, um visual. Eu não estou bem comigo mesmo, eu não me sinto bem comigo mesmo, eu não durmo bem, vai chegando a noite e eu vou me preocupar como é que vai ser essa outra noite, e privar-se de sono voluntariamente. E trabalho em turno, né? O trabalho em turno é privação de sono voluntária.
Não é que eu não queira dormir, eu não posso dormir. Eu estou em trabalho, estou indo trabalhar no horário que as pessoas estão voltando ou começando a dormir. E aí vai contra exatamente o que o Rodrigo falou dos hormônios. Existem hormônios, gente, que são produzidos durante o sono. Existem hormônios que são produzidos durante a vigília. Independente de eu dormir de dia ou de noite, esse hormônio será produzido naquele momento de sono. Entretanto, existem hormônios que têm uma curva também de 24 horas. Então, o cortisol, esse hormônio que o Rodrigo falou, né? Esse hormônio que aumenta o alerta, que aumenta a atenção e que aumenta essa questão também anabólica, ele é produzido, ele começa a produzir 4, 5 horas da manhã, a gente começa a produzir 6 horas, a gente já está com ele a todo vapor e ele vai crescendo e ali à tarde ele já vai na curva decrescente para a noite, ele é antagônico do sono. Então, à noite ele deve estar baixo. Pessoas que dormem mal têm cortisol elevado na madrugada. Isso é um fato. Né? Então, imagine aquele indivíduo que está chegando a casa 6, 7 horas da manhã do seu plantão para dormir. É lógico que ele está contra a corrente. É lógico que mesmo que ele durma 8 horas durante o dia, não terá o mesmo significado, a mesma eficiência, a mesma restauração do indivíduo que dorme à noite. E por isso é que trabalho em turno é insalubre, há uma tendência a ganho de peso, né? Essas pessoas que vivem em trabalho em turno, e mais um problema importantíssimo neurológico involuntário, que é o chamado sistema de recompensa. A gente tem uma área do cérebro, né, que é o sistema límbico, é o sistema da emoção, que no momento em que a gente está em privação de sono, ou no momento que a gente está acordado na madrugada, esse sistema é ativado. Então, quantos de nós não falamos assim? Ah, eu mereço, né? Poxa, 3 horas da manhã eu estou aqui acordado. Poxa, eu posso. Ah, ou então a própria vontade, né? A gente vai querer, se você olhar, eu quero uma maçã ou eu quero um cheeseburger. Não é isso, Rodrigo? Como é que os seus pacientes falam dessa questão? É exatamente isso. E não são só os pacientes, né? Porque não sei se na sua época, Médicos, né? mas Quantos colegas? perfeito. Na residência, todo plantão ia fazer o plantão de 24 horas e no dia seguinte já ia emendar com a rotina, né? Manhã, tarde. E aí essa famosa frase: ah, não, plantão de 24 horas, a gente merece. E aí pedia aquela pizza giga, extra Família? giga, família, bem gordurosa, bem suculenta. Então, assim, tem essa questão do merecimento que é conceitual, mas é um conceito muito equivocado, né? Porque existem outras formas da gente ressignificar esse merecimento, né? O autocuidado, a saúde, também é um merecimento e a gente precisa entender que as nossas escolhas trazem um impacto para a nossa saúde, né? Isso quando é recorrente, quando a gente está falando de hábitos. E uma coisa que eu queria falar, o nosso tempo está acabando, a gente está falando muito da privação do sono impactando no excesso de peso, né? E acho importante também dizer, porque é uma rotina muito frequente, muitos pacientes me procuram acima do peso e é uma condição subdiagnosticada ainda, que é a questão da apneia do sono, né? Vou falar só um pouquinho sobre isso, acho que você pode falar, complementar, mas geralmente quando a gente tem aumento da circunferência do pescoço, né, nas mulheres acima de 38 centímetros, nos homens acima de 43 centímetros. A gente também avalia circunferência abdominal pela OMS nos homens acima de 102, nas mulheres acima de 88 centímetros. Por que esses valores? Né? Então, quando a pessoa está acima do peso, ela tem uma diminuição, né, da entrada de ar, principalmente quando ela deita, né, diminui a própria gravidade, diminui a entrada de ar pelo excesso de gordura que está comprimindo, e o excesso de gordura abdominal também faz uma restrição da dinâmica ventilatória, restringe a capacidade pulmonar de enchimento de oxigênio, e isso são fatores que podem predispor, né? A obesidade
é o principal fator, né, que pode levar à apneia do sono, que pode fazer com que a pessoa no dia seguinte tenha alteração de concentração, fadiga, um cansaço sem explicação. E muitas vezes o entendimento é que a pessoa ronca e ponto final. E a apneia do sono não é isso, né? Roncos noturnos ao dormir. Então, acho que é legal só pontuar isso, porque a apneia é uma das complicações da obesidade e dizer que não precisa ficar magro, às vezes, para corrigir essa apneia, uma perda, às vezes, de 10% do peso corporal já é terapêutico já para essa apneia do sono. É claro que durante esse processo, às vezes, dependendo da classificação, vai precisar do CPAP, enfim, mas eu queria fazer essas considerações porque é muito frequente, Andréia. Ótimo, gente. É tão bom escutar um endocrinologista falando adequadamente sobre esse transtorno de sono tão prevalente, né? Que a gente fica muito feliz. 30% da população adulta tem apneia do sono. E, infelizmente, 30% no Brasil, tá? Estudo brasileiro. E é muito pouco diagnosticada. As pessoas pensam que roncar é normal, né? Eu vou ficando mais velha e vou roncando, e realmente a mulher, depois da menopausa, passa a roncar, porque fica mais flácida, porque o hormônio sexual feminino protege a garganta. No momento em que ele diminui, eu passo a roncar. A questão do peso, a questão da gordura visceral é um fator. Além disso, se eu sou hipertenso, se eu tenho uma resistência insulínica, eu não preciso nem já ser diabético, se eu sou sedentário, e além disso, eu já mostro que eu tenho que o ar passa estreitado porque eu faço barulho quando eu durmo, é igual à apneia do sono. Entendam bem, não tem dúvida que existe a apneia do sono. Quando a gente vai buscar, quando a gente vai fazer a polissonografia, a finalidade é definir aonde eu estou. Eu tenho uma apneia leve, moderada ou grave? Qual vai ser, individualizar novamente, qual vai ser a minha terapêutica, conservadora, cirúrgica, o que eu vou precisar fazer para melhorar? É fato que existe uma proporção direta entre peso e apneia. Quer dizer, perder peso diminui o índice de apneia, mas pode não ser o único fator. Existem pessoas magras, longilíneas, com apneia grave. Tá? Então, vamos nos avaliar. Quer dizer, quando eu acordo de manhã, eu estou cansado? Eu tenho alguma sonolência durante o dia? Às vezes a gente pergunta, você é hipertenso? Não. Quando é que foi a última vez que você mediu a pressão? Tem uns 2 anos. Quer dizer, como é que essa pessoa sabe se ela é ou se ela não é? Se o nível tensional subiu ou não? Entendo qual é a relação. No momento em que a gente para de respirar e o ar não passa, cai o oxigênio e aumenta CO2. Nesse momento, os nossos receptores, porque a gente está dormindo, mas a gente tem várias células de defesa. Vamos falar, acorda para respirar. E aí uma descarga de adrenalina faz isso. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então, lá no momento que eu estou dormindo, a pressão que devia estar lá embaixo, 8/4, a frequência cardíaca, que normal é 70, 80, vai lá para 50. Isso não acontece. Intermitentemente eu tenho um aumento da pressão, um aumento da frequência cardíaca, uma baixa de oxigênio, um aumento de CO2. Desperto, respiro, ronco, ressuscito, e isso acontece inúmeras vezes durante a noite. Você lembra aquele exame chamado MAPA? A gente bota aquele aparelhinho da pressão e passa as 24 horas? Pois é, esse exame ele define que a pressão abaixa na madrugada. Às vezes eu ainda não sou hipertenso durante o dia, mas eu não tenho esse descenso noturno da pressão, já indicando que eu estou com alteração de gases durante a noite e isso está promovendo uma alteração cardiovascular, cérebrovascular. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quanto mais precocemente a gente faz diagnóstico, e aí estamos falando multidisciplinarmente, no endocrinologista, no ortopedista, na ginecologista, no geriatra, no médico que seja o nosso médico, né? A gente sempre tem um médico que fala, não, porque o meu médico, quer dizer, o outro parece que não é médico também.
mas cada um tem o seu médico de confiança. Busque ajuda, pergunte, analise. Será que eu tenho apneia do sono? Será que perder peso vai me ajudar nisso? O homem, né, tem a questão do colarinho, né? Não estou abotoando, opa, a minha circunferência do É um pescoço ponto de atenção, né? provavelmente aumentou. Bom, Rodrigo, suas considerações finais. O tempo, infelizmente, voa. Adorei conversar com você. Acho que as pessoas que estão conosco até agora também aprenderam muito. Ah, que bom. Prazer foi meu. Obrigado mais uma vez. Como considerações, eu acho que não existe receita milagrosa para perder peso, mas o caminho perder peso vai muito além da balança, né? Eu acho que se a pessoa seguir o propósito de ter um bom estilo de vida, de ter saúde, uma alimentação equilibrada, se alimentar bem, a prática de atividade física, não só pensando nessa questão do gasto calórico, mas também em todos os benefícios que a atividade física pode trazer para a pessoa, seja na parte cognitiva, cardiovascular, osteometabólica, tem tantos benefícios, até prevenção de câncer. Eu acho que a gente consegue fatores motivacionais que vão além da balança, do número, do perder peso, e colocando esse pilar agora do dormir bem, entra nessa parte do autocuidado, entra sim nessa parte de sucesso terapêutico na perda de peso ou como causa da obesidade. Acho que é importante as pessoas entenderem. E saúde é uma coisa que deve ser prioridade, né? Às vezes a gente vacila, mas que as pessoas tenham esse propósito, essa autopriorização, porque certamente não vão sair perdendo. Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que da minha consideração vamos mudar o hoje. Nós estamos vivendo muito, né? A expectativa de vida está ali nos 75 anos, em média. Se a gente definir estados mais desenvolvidos, a gente até tem uma expectativa de vida maior. Então, se a gente não estiver bem agora, certamente a gente vai pagar um preço muito maior com mais idade. Então, hoje, vamos tentar mudar hoje esse hábito alimentar, esse sono, começar a fazer exercício, buscar ajuda, algum médico, algum nutricionista, algum especialista na área que você está com mais queixa, para que necessariamente você mude esse paradigma e melhore a sua condição de saúde para os próximos anos você poder realmente dizer que está vitorioso. Muito obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Andréia. E Até a vamos próxima. trocar paciente. Vou mandar paciente para cuidar desse peso aí com você. Vamos sim, Tá bom? recíproco. Um Até abraço. logo. Tudo Um de bom. abraço. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, então essa live vai ficar gravada, tá? No IGTV e no YouTube da Clínica Bacelar, tá? Se vocês gostaram, se foi interessante, se quiserem rever, é só achar lá que daqui a pouco eu estou colocando a nossa live lá. Muito obrigada, até a próxima. Um beijo.